Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum. E no Evangelho deste domingo, nós meditamos o início do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo, que para São Marcos é um convite à conversão. Em tempos onde se fala mais de adequação, esta temática da conversão ela está para muitos praticamente esquecida. E no Evangelho deste domingo, ressoam as palavras da pregação de Jesus na Galileia. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Acabou-se, portanto, na visão de nosso Senhor Jesus Cristo, e na compreensão do próprio evangelista, o tempo das promessas e da espera. O Messias chegou e está então começando o seu ministério. Isso significa que a sua presença é a plenitude dos tempos e assim torna-se veículo da misericórdia de Deus nessa sua presença e também da história da salvação. Para acolher nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira condição é precisamente a conversão, a mudança profunda de vida que exige, sobretudo, a luta contra o pecado e, consequentemente, a rejeição de tudo aquilo que o pode desviar do amor e também da lei de Deus. Uma conversão parecida à que Deus exigiu à cidade de Nínive por meio da pregação de Jonas e que os seus habitantes praticaram, abandonando o seu mau caminho, como nós escutamos na primeira leitura. Mas a fuga do pecado é apenas a primeira fase dessa conversão anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo, que exige também um segundo momento que é destacado no Evangelho. Crede na boa nova. O cristão católico tem que aderir positivamente ao Evangelho com uma fé vivificada pelo amor, que não fica apenas na sua aceitação teórica. Dizer que estar com Jesus, que acolhe as suas palavras, e ao mesmo tempo selecionando o que se deve crer e o que se deve praticar, isso não é aderir a nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Pelo contrário, a conversão ela exige exatamente que nós coloquemos em evidência tudo aquilo que os evangelhos nos ensinam na nossa vida prática, aderindo a nosso Senhor Jesus Cristo plenamente. É necessário e urgente, pois, deixar de lado a mentalidade terrena que faz com que o homem viva e atue apenas com vistas à sua felicidade e aos interesses aqui neste mundo, a essas realidades temporais. O Evangelho diz: convertei-vos, não adequai-vos. Então, essa tentativa que o mundo hoje está apresentando em todas as dimensões da vida humana, isso, na verdade, é um contraponto que vai na contramão do Evangelho, né? E muitas vezes a gente percebe que há essas tentativas de adequação como se isso fosse aquilo que o Evangelho está convidando a cada um de nós fazer. O Evangelho diz: convertei-vos. E São Paulo, ele esmiuça esta importante palavra em algumas atitudes mais concretas, quando ele nos diz o seguinte: os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem. A aparência, a figura deste mundo passa. Vai dizer São Paulo:
na segunda leitura também da liturgia deste dia. Estamos diante, portanto, de um paradoxo. Quem está casado, viva como se não estivesse. Isto, para muitos, soa como uma palavra forte, aparentemente em contraste com todas as coisas belas que, em outras circunstâncias, a palavra de Deus nos disse sobre o sacramento do matrimônio. Mas o contraste, neste caso, é só aparente. Precisamos aprofundar isto para entender que, na verdade, o que nós temos aqui é exatamente uma exigência para que nós compreendamos que existem coisas que são apenas para este mundo e coisas que são para as realidades eternas. Se a gente for em outra passagem do Evangelho, a gente vai perceber que quando nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos saduceus a respeito do sacramento do matrimônio, ele vai dizer o seguinte: neste mundo homens e mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam, né? Portanto, o matrimônio é uma realidade apenas desta vida. Há um sério risco, o de apegar-se às coisas deste mundo e esquecermos que temos razões maiores para existir. O céu nos espera, nós somos cidadãos do céu. E Deus é o maior interessado em levar-nos para o céu. Esse é o conteúdo fundamental da nossa esperança cristã. É preciso criar-se, assim, uma consciência cristã capaz de fomentar desejos, intenções, hábitos e comportamentos em total sintonia com aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E isto é tão urgente quanto é breve, como nos lembra ainda São Paulo, né? Quando ele diz que o tempo é breve. Ou seja, estas realidades aqui, elas são realidades transitórias, são realidades que passam e isso passa rápido. Brevidade esta que está fixada exatamente na perspectiva da vinda de Cristo e da qual não mais podemos ficar, né, como entendendo que é algo que vai ser demorado. Então precisamos acertar os nossos passos, seja individualmente, seja comunitariamente, no caminho da eternidade. É curto o tempo para procurar Jesus, encontrá-lo, tratar com ele e amá-lo. É curto, mas o suficiente se soubermos usar o dia a dia, a oração, os sacramentos. Triste que haja os que matam o tempo em ociosidades não criativas, egoísmo e pecado. Quando o cristão mata o seu tempo na terra, consequentemente ele está colocando o seu céu em perigo. Aproveitar o tempo significa fazer o que Deus quer que façamos em cada momento que Ele quer e que Ele nos apresenta como sendo meios para alcançarmos esse céu. Aproveitar o tempo é viver plenamente o momento empenhado em coisas que nos edificam e nos santificam, ou seja, empenhando a cabeça e o coração naquilo que façamos com sentido humano e também sobrenatural. A palavra de Deus nos leva a refletir numa dimensão essencial da vida cristã: a provisoriedade, viver como peregrinos e forasteiros. Vai dizer-nos São Pedro ainda em uma de suas cartas: caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros, afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra a vós mesmos. Esses termos nos lembram que o nosso viver é provisório e com o pé na estrada, impelidos pela pressa, mas uma pressa boa que se chama fervor, como a dos hebreus quando estavam para deixar o Egito. Não temos aqui, vai lembrar-nos ainda, tanto São Paulo quanto o autor da Carta aos Hebreus,
morada, cidade permanente, mas estamos à procura daquele que está para vir. Nós somos cidadãos do céu. O convite, portanto, à conversão, ela estende-se a todos indistintamente. O tema da conversão e da penitência poderia parecer um tema quaresmal, porém não é assim. Toda a nossa vida deve ser marcada pela conversão o ano todo, e o tempo de conversão é agora, não amanhã. Precisamos então pensar que Jesus, ao convidar-nos à conversão e a crermos no Evangelho, ele está nos indicando exatamente esse caminho exigente para o seu seguimento. E para isto, precisamos sempre fixar o nosso olhar na Virgem Santíssima, para que ela, que é aquela que nos auxilia nesta caminhada, possa alcançar-nos essa graça do céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.